Olá, bom dia. Deus abençoe a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui fazendo um estudo bíblico sobre a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Estamos retomando aqui nossos estudos, depois de duas semanas aí de recesso. Estamos retomando aqui. Eu vou chamar o Milton para fazer uma oração para a gente estar iniciando. Milton, você faz uma oração para a gente estar iniciando aqui o estudo? Amém. Então, eu agradeço também a Deus porque todos nós estamos aqui com saúde, estamos retornando a nossas atividades, depois de um ano que se findou aí, que foi um ano maravilhoso, e que este ano possa ser um ano melhor ainda, na presença do Senhor, né? Então vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, Pai amado, nós queremos te louvar, Senhor, te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor nos concedeu, ó Pai, por este ano que passamos, ó Deus, porque o Senhor nos guardou, Pai, o Senhor esteve presente conosco, ó Pai, nos abençoando, nos dando direção, orientação em tudo em que fizemos, ó Pai. E que agora, neste ano que se inicia, ó Pai, que o Senhor possa estar presente em cada vida, em cada família, Senhor, em cada igreja, Senhor, abençoando, Senhor, dando a orientação e a direção do Teu Espírito Santo, Pai. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos, Senhor, pela nossa igreja, Senhor, pelas famílias, ó Deus. Ó Jesus, pelas vidas, Senhor, do Marcelino, do Edgar, que estará hoje licionando, dando ensinamentos, Senhor, através da Tua palavra, Senhor. Usa a cada um, ó Pai, segundo a direção do Teu Espírito Santo, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Continua presente na vida de cada um, ó Deus. Aqueles que estão retornando, Senhor, das viagens, aos lares, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando e guardando, Senhor, debaixo das Tuas mãos santas de poder, ó Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Continua presente e abre, Senhor, o nosso entendimento, Senhor, para entender mais e mais da Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigado, Glória a Milton. Deus. Glória a Amém. Deus. E aí nós estamos aqui, então, estudando aqui a segunda carta de Paulo. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 10, né? E só lembrando, né, a gente já estudou a primeira carta, né? A primeira carta foi focada nos problemas que foram relatados para Paulo, e Paulo fez aqueles ensinamentos todos que a gente já viu. Na primeira carta ela foi muito focada nos problemas que eles tinham lá em Corinto, né? E é uma carta extensa, com muitos ensinamentos para as igrejas, né? É uma carta muito usada para os ensinamentos, para as igrejas, porque ali traz muito, tira muita dúvida sobre uma série de coisas que acontecem hoje em dia. Nessa segunda carta que a gente está estudando, o foco é mais em Paulo mesmo, né? Paulo fala mais dele também, porque teve alguns problemas lá, o pessoal de Corinto em estar questionando o trabalho de Paulo, enfim. Algumas coisas foram faladas sobre Paulo e ele faz a sua defesa aqui, ele explica uma série de coisas nessa segunda da carta também. E a gente entendeu também, né, que tem muitos problemas lá com falsos apóstolos, no início da igreja, muitas pessoas começaram a trazer a palavra um pouco distorcida, às vezes estava querendo se aparecer, enfim, começou a aparecer algumas coisas que nessa segunda carta a gente vê as explicações, né? Então eu vou dar uma resumida aqui, porque a gente já está no capítulo 10. No capítulo 1, né, Paulo estava falando sobre ele, falou sobre sofrimento, sobre as credenciais dele, logo no capítulo 1, antes dele explicar o motivo dele não ter ido visitar os coríntios conforme ele havia previsto na primeira carta. Então, ele dá uma introdução no capítulo 1, ele fala sobre a sinceridade, a autoridade dele, fala sobre sofrimento, a gente entendeu, aprendemos sobre isso.
Aí no capítulo 2 é que ele explicou por que que ele não foi, né? A gente aprendeu também sobre os motivos. E no capítulo 3 ele veio falar sobre a nova aliança, né? É um novo tempo, é uma mudança, né? A vinda de Jesus. Tem uma nova aliança a ser cumprida, a ser seguida. Ele explica isso no capítulo 3. E aí no capítulo 4 ele vem falar sobre o trabalho de se levar o evangelho, né? Como que é as dificuldades, né? As alegrias também, mas como que é o trabalho de se levar essa nova aliança para as pessoas, né? Ele disse que é muito difícil, tem muito sofrimento, sim, mas que a gente não desanimasse para fazer esse trabalho. Então, no capítulo 5 a gente aprendeu sobre a reconciliação, né? Que Deus nos reconciliou através de Jesus. E ele também, a gente falou sobre essa reconciliação e também a reconciliação com o irmão, como que a gente deve se comportar. Isso foi tudo falado no capítulo 5. E aí no capítulo 6 ele fala sobre esse tratamento com os irmãos, como é que a gente deve tratar o irmão com amor, né? Mas como é que a gente tem que ter amor e a gente tem que viver no mundo e não ser contaminado pelo mundo. A gente viu isso no, no, no capítulo 6. Como é que a gente não se mistura com as coisas erradas, mas consegue influenciar o irmão? Tudo isso foi explicado no capítulo 6, né? O convívio, como é que você trata o irmão, como é que você vive nesse mundo distorcido, sem se contaminar e levando o certo para as pessoas. A gente viu isso no capítulo 6. E aí no capítulo 7, o que a gente viu? A gente viu aquela alegria de Paulo no feedback de Tito. Né? A gente comentou aqui sobre os problemas que tiveram, né? Os efeitos da carta dura que Paulo enviou, sobre os problemas que estava tendo em Corinto, e Tito teve lá, trouxe para Paulo um feedback que trouxe alegria, inclusive, para Paulo, porque o pessoal ficou lá meio entristecido, o pessoal ficou meio chocado, mas depois eles entenderam. E a gente está vendo isso, o Edgar está explicando muito bem para a gente, que é difícil você corrigir, mas é necessário, porque senão você vai levar um evangelho distorcido, você vai aprender de forma distorcida que Jesus quer de nós. Não pode, a gente tem que ser muitas vezes firme na orientação, mas com amor, né? E eles entenderam isso, e Tito trouxe esse feedback para Paulo, por isso ele fala no capítulo 7 essa alegria. E aí no capítulo 8 e no capítulo 9, o que a gente já aprendeu? A gente já aprendeu sobre as, as ofertas, aquele trabalho que ele está fazendo de arrecadação de, de suprimentos para o povo de Jerusalém que estava com dificuldade, né? Daquela arrecadação que ele estava fazendo. Aí ele ensinou no capítulo 8 e 9, a gente viu isso, sobre as ofertas, sobre como devemos ajudar, como é que a gente ajuda na obra e ajuda os irmãos. É tudo isso. Paulo usou 2 capítulos, então a gente discutiu bastante e aprendeu bastante sobre isso. Foi muito legal. E agora o capítulo 10, que nós vamos ver hoje, vou passar a palavra aqui para o Edgar. Aí Paulo já muda um pouco o assunto, ele volta a falar dele, volta a fazer a sua defesa, vamos dizer assim, mostrar suas credenciais de apóstolos. Por quê? Porque, como já foi dito, e o Edgar vai reforçando aqui, naquela época estava surgindo muita interferência pagã dentro da igreja e surgindo apóstolos ruins, falsos, às vezes trazendo informações distorcidas. Então, Paulo ele vem chamar atenção para isso, por isso ele vai falar de novo sobre o que ele tem de credencial para estar mostrando para a igreja, para que ela não se desvirtue. Então, nós vamos falar sobre isso no capítulo 10 e eu vou passar aqui a palavra para o Edgar. Edgar. Vamos lá? Vamos lá? Vocês estão ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Então, tá bom. Vamos aí pegar uma nova etapa aí desse livro, né? Até então nós tínhamos tudo isso que o Marcelino comentou agora, como uma sequência bem rica de detalhes, né? De coisas interessantes que fazem esse conjunto do livro, né? Quando a gente lê aí 2 Coríntios, assim, numa passada só, vamos passando lá, pega aí de ponta a ponta, né? Às vezes a gente tem, assim, uma ideia, nossa, mas
a gente não vê esses detalhes, a gente acaba deixando escapar as coisinhas ali, os detalhes que podem fazer, podem causar um efeito muito grande na nossa vida, na vida de quem você está ministrando ou falando, e por isso essa leitura dos livros, né, pelo menos das cartas de Paulo, tem que ser mais assim, pausadas, mais com calma, mais tranquilas e mais analisadas, porque ele falava específico para as igrejas, mas ele reflete também naquilo que nós podemos, que um dia poderia estar acontecendo nas igrejas futuras aí, né? Então, esse legado foi deixado, né, como algo que é atemporal, né? Então, para a igreja de hoje, para a igreja dos nossos filhos, dos nossos netos, isso tudo vai ser fundamental, né? E é muito interessante como Paulo vem contando, corrigindo aquela igreja de uma maneira em que ele deixa orientações para a nossa igreja de hoje, né? Para a igreja, família em oração nos dias de hoje, né? De uma maneira bem clara quando observada com atenção, né? Tudo, né? A gente às vezes, hoje em dia, nós vivemos tempos em que a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, quer dar atenção a várias coisas ao mesmo tempo, talvez seja o tempo para a gente também focar um pouco mais. Quando orar, orar, quando louvar, louvar, ali cantar, quando ler a palavra, né? Assim, focar naquilo que é necessário naquele momento, refletir sobre aquilo que está lendo. Não ler simplesmente porque eu preciso ler a Bíblia. Ah, eu leio a Bíblia todo dia, livros e livros da Bíblia, mas quanto você tem prestado atenção nos detalhes que Deus ali tem ali naquele texto, né, para você? Então é um alerta também, né? Eu tenho feito isso, ao estudar esses textos novamente aqui, eu vi que muita coisa escapou, muita coisa eu não prestei atenção, e isso começa a fazer sentido, né? Cada detalhe conta, né? Para que a gente tenha um posicionamento diferente diante da palavra e no momento de evangelizar, no momento de falar e até mesmo de corrigir, né? As pessoas que estão por perto. E se autocorrigir também, né? Também se mudar, né? Mudança de vida parte de você e depois você passa, né, para as pessoas. Vamos lá, Marcelino, vamos ler do 1 ao 3 aqui, por bloco a bloco, e a gente vai falando, né? Você lê aí? Tá. Vou ler o versículo 1 ao 3. Então, vamos lá, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao 3. Versículo 1. Dizem que eu sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço esse apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. Claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. Sim, olha aqui. Nesse momento aí, Paulo parece, a gente vem aí com diferentes pontos de posicionamentos dele diante daquilo que estava acontecendo na igreja, né, até então. E agora a gente vai observar, do 10 até o 13, uma situação diferente, uma necessidade muito grande dele ser duro ali, ser firme e colocar a autoridade dele de apóstolo ali, a autoridade dele daquele que serve a Deus de forma genuína e efetiva ali, ele vai colocando ali de uma forma muito até dura, até alguns dizem até que pode ser alguma coisa ligada àquela carta mais um pouco dura que ele mandou há um tempo atrás e que a gente não tem relatado aqui, mas que tem observado Paulo para Coríntios, olha, aquela carta que eu mandei e tal, aquela carta duríssima ali, foi para corrigir, foi para ajudar vocês. Então, tudo isso parece que refletiu um pouquinho nesse ponto aí de 10 né, para frente que a gente vai estar lendo, e que talvez tenha acontecido algumas coisas ali, que ele veio a saber daquilo tudo e falou, não, agora eu preciso ser duro, agora eu preciso ser muito firme. Mesmo assim, ele sentiu as críticas ali, né, daquele povo que estava vivendo, por mais que você faça aquilo para as pessoas, às vezes, com amor, querendo ajudar e querendo corrigir, querendo orientar, às vezes você vai acabar recebendo críticas, né? Isso, espere críticas, né? Você está na igreja ali, eu vou ajudar na pregação, eu vou ajudar na limpeza, eu vou ajudar nos trabalhos da igreja, eu vou evangelizar, eu vou fazer isso, e você vai receber críticas, possivelmente, né?
Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado e estar sempre atento até que ponto eu critico, até que ponto eu sou criticado e posso aceitar isso como algo natural, né? Não algo que seja do maligno, que venha para te prejudicar, aquela crítica que vem para te derrubar. Você está fazendo um trabalho e vem alguém e vem criticando, fala, mas você é isso, você é aquilo, aquilo outro, e aquilo às vezes te afasta do trabalho que você está na igreja. Então, voltando aqui ao texto, pode ver ali que do 1 até o comecinho do 2, ele vem ali na primeira pessoa, ele vem falando, eu, né, sou humilde quando estou com vocês. Ele pode remeter ali, repetindo aquilo que eles estavam falando para ele, né? Você que é humilde quando, né, quando está com a gente, duro quando está longe e tal, né? E aí ele vem falando tal, e aí Paulo vem retrucando e comentando. Ele vem naquele pedaço ali, naquele trecho em que ele fala, vocês, né, Paulo, faço esse apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Eu coloquei até um texto ali, separei aqui, Mateus 11, 29. Eu vou ler ele aqui, eu tenho ele aqui do lado, eu não tenho ele na tela. Mas diz assim, Cristo falando ali, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então ele diz ali que ele é manso e humilde, apesar de toda a forma em que ele fala, né, com aquele povo naquela época, Cristo falando ali, né, de uma maneira em que não deixa margem para não, sim, sim, não, para mais ou menos, né? Não, ele é sim, sim, e ele fala exatamente, olha, de uma maneira carinhosa e bondosa, no sentido de não estar sendo tão duro, né, na maneira de falar, mas por trás dessas palavras existe aquela dureza de não ter margem para, olha, mas vocês podem fazer isso, vocês podem ser bondoso e ser ali carinhoso no sentido de falar, é não deixar que, mesmo assim, mesmo sendo bondoso ao falar, não deixar margem para que, olha, às vezes você quer ser bom com uma pessoa e você, como diria, passa a mão na cabeça da pessoa que está fazendo coisa errada, né? Mas eu não posso ser ruim com aquela pessoa, então passa a mão na cabeça, acolhe o erro da pessoa. Não. O ser bondoso e carinhoso na tradução ali seria tratar de uma maneira em que a pessoa entenda que aquela correção é boa para ele. A bondade dele está no sentido de ajudar aquela pessoa. E não, ele está fazendo coisa errada, mas deixa ele fazer, coitado, mas deixa ele lá fazer, deixa ele. Não, corrige. Né? Corrige de uma maneira em que ele entenda, olha, isso realmente estou fazendo errado. Então, não confundir, né? Essa coisa do ele é tão bonzinho, ele libera tudo, ele deixa tudo. Não. Né? Determinada igreja pode tudo dentro daquela igreja. Não. Isso não é ser bom. Isso é ser conivente com o erro, isso é deixar que as coisas aconteçam sem base na palavra. Então ele vem ali falando, eu sou bom aqui com vocês porque estamos aqui. Quando eu estou com vocês, quando eu estive com vocês, eu tratei vocês de uma maneira em que vocês se sentissem bem ali comigo, mas de uma maneira dura não, forte. E quando eu estou longe, eu venho a corrigir, colocando essas regras que vão ser boas para vocês também. Então, a dureza nas palavras escritas não deixam de ter o sentido bom da coisa. Ela é boa para você, ela é boa, ela é bondosa para você, mas ela é dura. Então, não confundir, sabe? Eu sou maleável, não pode. Esse rinho aqui pode. Essa maneira de viver errada aqui, tudo bem. Aquele bonzinho, não, corrige. Isso é ser bondoso, no sentido real ali do texto. Né? E ele vem chamando a responsabilidade, nesse 1 e 2, como diria no futebol, eu chamo a responsabilidade e vou jogar bola, eu chamo a responsabilidade e vou fazer vários gols, e vou passar a bola, e vou defender, e vou... Então, ele trabalha essa coisa de chamar para a responsabilidade dele nesse momento. Ele fala, olha, nós somos ali... trabalhamos para o Evangelho de forma genuína e não deixamos nos levar por aquilo que tem acontecido, por pessoas que vêm colocando novas regras para as coisas, né? E a gente segue as coisas de Cristo.
ele fala ali também na sequência dessa dureza, e essa maneira com que as pessoas estão falando, e remetendo ele a trabalhar de uma forma humana e não espiritual, né? Ele está trabalhando, não, você trabalha do jeito que você quer, você trabalha duro ali, diferente aqui quando está aqui, você diria assim que seria aquele efeito quase do Facebook hoje em dia, não Facebook, não pelo Facebook, como ele é uma rede social interessante, boa, tal, mas às vezes as pessoas maqueiam nas redes sociais, maqueiam um pouco essa questão de como ela procede e como ela é genuinamente, como ela é de maneira verdadeira. Então, ele quis dizer quase como seria assim, o tal pastor prega que parece que é uma beleza, que é uma coisa que fala bem, que faz isso, aquilo, com outro, na internet, mas quando ele está presente no grupo, ele não é o mesmo. Mas cadê aquele pastor que fala tão bem, que é tão ali incisivo naquilo que fala, que é duro naquilo que está colocando como regra e tal, e quando ele está aqui, ele é mais assim, mais bonzinho, mais quieto, não tem essa facilidade tão grande nas palavras e tal, e é o efeito que tem acontecido hoje, né? Às vezes você vê uma pessoa, até, vamos dizer, brincando, uma pessoa bonita na internet, bonita no sentido retocada, né? E na vida real ela não tem aquela beleza toda, né? Física, aquela aparência tão bem cuidada, né? Então, essa coisa que eles queriam dizer, você é uma coisa ali, outra coisa aqui. E ele vem ali falando, isso ele está falando para os falsos, né, profetas e seguidores até, que estavam entendendo que isso estava acontecendo. Ele veio esclarecer tudo isso. Então ele fala ali que da maneira que ele luta, ali no lado esquerdo da tela, se vocês conseguirem ver ali, nas outras versões, esse 3 eu coloquei ali, pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Então essa luta que ele diz ali, você vive como humano, você tem o dia a dia do humano que sofre, que fraqueja, que às vezes se exalta, que às vezes perde um pouquinho o equilíbrio, mas ele luta luta com as armas espirituais. Então ele vem claramente contando ali, olha, nós somos humanos sim, né? Mas na hora da luta nós lutamos de uma maneira espiritual. Então nós usamos não as armas que são dadas pelo mundo, mas as armas que Deus nos dá. Então ele veio contando ali, não militamos, quer dizer, não somos desse exército aí, né, desse exército que diz ali de Cristo, né, não somos do mundo, né, não damos pela carne, mas não militamos na carne, mas segundo, né, nós militamos de acordo com esse exército de Deus, então nós vivemos de uma forma espiritual. Na KJV também não segundo a carne, né? Embora andando na carne, não guerreamos segundo a carne. Então a nossa guerra não é luta contra vocês que talvez estejam trabalhando contra esse evangelho, alguns ali, né, os falsos profetas, os falsos pregadores, aqueles que trabalham de forma errada como pregadores e até aqueles que estão na igreja. Então nós não guerreamos segundo a linha desse povo que vem com as coisas do mundo apresentadas, né? Pode falar, Marcelino ou pastor? Com a ordem. Aqui, esse versículo 1 e 2 aqui, são 3 palavras muito importantes que é importante a gente viver essas palavras, que seria, Paulo fala sobre a sua mansidão, né? Paulo fala sobre a humildade, que são bem relacionadas uma com a outra, né? Mansidão, humildade, estão bem juntas, né? Dificilmente alguém que é manso não é humilde, mas normalmente são. E também ele fala sobre a ousadia dele falar. Então, são as 3 palavras de Paulo aqui que é muito importante nós vivermos essas 3 palavras, sermos manso, humilde, mas, ao mesmo tempo, ser ousado. Mas por que Paulo falou isso? Porque Paulo estava sendo acusado por eles que Paulo só falava quando estava à distância, só quando ele escrevia.
Aí que Paulo fala e mostra para ele que não é só quando eu estou longe. Então, é importante aqui, aquele que o Edgar estava comentando, né? Às vezes a pessoa é viver a palavra, né? Você escrever uma coisa, mas você estar junto é outra. E Paulo estava sendo aqui, ele estava censurando Paulo, né? Acusando Paulo. Você é muito ousado somente quando você está escrevendo, porque você está à distância. E não é isso que Paulo estava falando. Não, não sou nada disso. A qualquer momento, eu sou manso, né? Eu sou humilde. Então, olha, para ele falar isso, ele precisava viver isso, né? Olha, Então, olha, e depois ele fala, mas, sobretudo, eu sou ousado em falar com vocês. Só isso aí. olha Agora, que são assim, as interessante, três palavras pastor. importantes. Olha que interessante, pastor, no 2 ali, quando ele fala, quando eu for aí, não me obrigue a ser duro. Olha, ele deu uma ameaçada, ele estava azedo aí, pastor, ele estava Ousado, ousado. Ó, estava tinha, eles que estão pensando em mim, quando se for aí, você não. como diria aí o pessoal, olha, estava azedo, tinha azedado ali, porque, olha, ele falou ali, olha, não me obrigue a ser duro, como eu digo nas cartas, como eu digo na carta que eu faço. Quando eu estou É, aí, eu contorno essa situação e a gente fica, né, como diria, ficamos ali, nós ficamos tranquilos ali. Porque se eu for duro, olha, eu volto aqui duro como eu estou nas cartas, vocês vão ver o que vai, né? Como diria, né? cara a cara, né? O chicote vai estralar. Então, assim, são posicionamentos dele. Fala, olha, vocês querem que eu seja duro como nas cartas? Olha, né? É a mãe falando, ó, não me faça ir aí, é com chinelo havaianas na mão ali, né? E fala, É, olha, eu vou aí. Mas, por enquanto eu estou vendo que vocês estão se corrigindo. Mas se vocês continuarem falando, mas a senhora não fala nada para a mãe, então fala, então eu vou aí, já pega o chinelo e já vai. Então, é, cuidado, né? Olha, eu posso ser cuidado. dura, hein? Eu posso ser dura com vocês. Então, o É Paulo verdade. ele é bem didático com esse povo, né? E tem Amém. sido didático também com a gente, né? Marcelino, você tinha levantado a mão, você quer comentar? Não, era só para avisar do pastor. Ah, tá bom, tá legal. Tá, eu achei que você ia também vir com um rider na mão, pelo menos, né? Uma coisa. Vamos lá, agora de 4 a 6 também, nós temos ali trechos interessantíssimos ali, quando ele fala dessas armas, né? Usadas, né? Essas armas, vamos fazer uma leitura, Marcelino, do 4 ao 6? Vamos. Vou ler aqui Vamos o lá, 4, o 5 e o 6. vamos lá. Versículo 4. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Olha que legal isso. Esse é um texto, aí temos aí um texto chave para isso todo, para todo É, esse trabalho, né? O versículo 5 ali para mim é chave e chave para não só para esse texto, não só para esse livro, mas interessantíssimo para a vida de cada um que está dentro da igreja, cada irmãozinho que está dentro da igreja. Se tomarmos esse texto como regra para nossas vidas, né, para a minha vida, para a vida de vocês, nós vamos dar um passo muito grande para viver de uma maneira diferente, né? E é um passo difícil de ser dado, é dificílimo, dificílimo, porque tornarmos na nossa mente cativa às coisas de Cristo, nos leva a deixar uma série de coisas que são, entre aspas, boas, né? Coisas que o mundo oferece de uma maneira em que até, além de dispersar das coisas de Deus, causa prazer, tranquilidade, alegria. Você, como diria o pessoal, você curte isso, você vai atrás daquilo, você segue aquilo outro. Então, assim, quando ele fala lá das armas, né, que usam contra o mundo, não são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Essas fortalezas podem ser entendidas como fortalezas da mente, onde elas existem dentro da sua mente e onde elas são difíceis de serem penetradas, difíceis de serem derrubadas, essas fortalezas. E elas são complicadas. E com essas armas que vocês lutam, né, isso tudo faz com que você tenha uma vida. Olha, eu até comentei ali ao lado, coloquei um textinho falando que as igrejas, principalmente, né, hoje, elas estão
estão assim, talvez um pouquinho mais fracas do que deveriam estar, no sentido de se fortalecer, né, e usar essas armas que são dadas a eles e a nós, por uma questão mesmo de que algumas deixam um pouquinho de margem para que esse mundo e esse sossego todo e essa coisa que vem de fora para dentro da igreja, ela crie essas fortalezas até mesmo dentro da igreja, na mente dos que estão dentro da igreja. Então, às vezes a igreja fica aquela história, não, mas a igreja é um hospital. Concordo que ela recolhe pessoas que estão precisando de curativos, de tratamento, mas quando Paulo fala, ele usa muito a posição de falar da igreja como um quartel-general, um exército, um forte, onde as pessoas se alistam a esse exército, e lá elas são tratadas a princípio, limpas, o corte de cabelo, a limpa ali, ajusta, coloca o uniforme, coloca todos os paramentos, treina eles, treina esse povo, esse exército todo para batalhas. Treina, é treinamento diário. As pessoas, quanto mais preparadas lá nos exércitos, quanto mais os militares, quanto mais aquele povo do exército estiver preparado, mais pronto eles estão, de bate-pronto para as batalhas diárias que vão ser enfrentadas. Então, quando a igreja ela é colocada num posicionamento, ela é entendida como um quartel onde se treina um exército, esse povo ele está tão fortalecido, tão bem treinado e tão preparado para manusear armas, né, no sentido espiritual que a gente está falando, que ele está tão preparado que ele começa a ficar forte, a igreja começa a ficar muito forte e muito pronta aos ataques que vão ser diariamente inseridos ali, vão ser colocados no dia a dia de cada cristão. Então, quando você entende que a igreja é um hospital, muitos estão nesse hospital há 30, 40 anos. Muitos estão felizes. Lá eu estou sendo tratado aqui, chega o almoço, chega o jantar, eu tenho um sorinho aqui, eu tenho as enfermeiras para cuidar, vem o médico aqui, faz o plantão lá e assina, olha, vai ficar mais 30 anos aqui e tal. E a pessoa vai ficando. Ela vai ficando, ela vai falando, puxa, tá bom aqui, eu não vou embora, eu estou aqui sei lá, num grande hospital aí paulista, aí, um hospital de luxo, então ela fica ali, ela fala, tô bem aqui, e você é tratado para sempre. E quando você encara como um forte, como um quartel, né? Onde o exército de Cristo está sendo treinado e está sendo preparado, você a cada dia mais você está tão fortalecido e pronto para lutar. E quando surgir a necessidade, Deus manda esse exército, manda essas pessoas para os locais onde eles vão realmente enfrentar as batalhas de uma forma efetiva e eficaz e eficiente. Elas vão estar à frente de uma forma que, bem treinadas, elas vão conseguir falar a palavra no momento certo, elas vão resistir ao inimigo quando ele atacar. Então ela vai estar tão preparada que vai ser complicado abalar essa igreja, que eu digo, igreja nossa, família oração, igreja batista, igreja presbiteriana independente, a igreja em si, a igreja de Cristo, né? A igreja, quanto mais preparada que eu digo, palavra, oração, comunhão, trabalho em conjunto, como é o exército, um trabalho em conjunto, um trabalho de inteligência também, que Deus nos dá, para que, de uma forma inteligente, vinda de Deus, né? Essa inteligência vinda de Deus, essa capacitação, venha a ser fundamental para a igreja ser forte. Então, se a igreja é um hospital, tem um monte de gente fraca que está tentando se recuperar, né? Nós também estamos ali como médicos, como enfermeiros, mas estamos cuidando, e quando vem esse povo para ser cuidado, assim que feito o curativo, o tratado, resolvido ali, eles voltem também, se voltem àqueles que estão precisando também, então se fortaleçam. Mas quando visto como forte, o exército fica firme para lutar. Eu vou até pegar uma versão aqui dos 5 também, que o pastor levantou a mão? Não sei. Sim, o pastor quer falar. Tá sem som, pastor. Sim. Foi. É interessante quando você falou que é um hospital, mas não podemos esquecer que tem um médico, tem um enfermeiro, mas tem que dar o medicamento certo para ser curado, né? Aí está. Então, a responsabilidade da igreja que está recebendo as pessoas que necessitam, que estão doentes, né?
Então, é importante o pastor, como se fosse um médico ou enfermeiro, mas é importante também dar o medicamento certo para a pessoa certa. O que é? Você não pode dar que nem, medicamento para todos mundo iguais. Tem que ser cada um daquilo que está precisando. Está com dor de cabeça? Esse aqui. Está com dor na coluna? Não é esse, é o outro. Então, a mesma coisa assim, igreja. A igreja tem que tomar muito cuidado e o médico, né, que seriam os responsáveis que distribuir o medicamento espiritual para as pessoas, tem uma grande responsabilidade. E se ele dá o remédio errado, a pessoa fica mais doente, né? Então, eu só queria fortalecer aquilo que o Edgar está falando. E outra coisa que está falando aqui sobre fortalecimento ou fortaleza. Por que está falando de fortaleza? Porque as cidades, né, e especialmente Coríntios também, ele tinha uma fortaleza muito grande para proteger dos inimigos. Então, Paulo, com toda a sua sabedoria, colocou, aqui, fez um paralelo entre a fortaleza da cidade, mas tinha aqui, mas temos que ser forte espiritualmente. Por isso que ele fala também sobre o quê? Aquilo que vai vir contra nós, nós temos que estar fortalecidos, especialmente as coisas que não provêm do Senhor. Amém. Sim, amém. Essas fortalezas são criadas na mente e elas impedem que Deus venha a agir ali, né? O Espírito Santo ele não tem, você tem ali fortalezas que são, o que são? São os dogmas, aquilo que você criou na sua vida, as doutrinas antigas, a maneira de proceder antiga que continua ali dentro da sua mente, e aquele orgulho, aquela coisa de eu sei como fazer, eu sei como dar opiniões, eu sei como falar, não venha me orientar, sabe? Isso tudo bloqueia, né? Isso tudo impede. E quando a sua mente está cativa a Cristo, o que acontece? Tudo aquilo que vem ali tentar invadir essa fortaleza que é de Cristo ali, está fora. Agora, quando o domínio dessa fortaleza não é Cristo, a sua mente não está cativa, né? Não está cativa a Cristo, o que acontece? Se não está cativa a Cristo, está cativa a outras coisas. E isso tudo são filosofias. Hoje existem filósofos para todo lado, dando ideias e opiniões na internet o tempo todo. Como agir, como não fazer, como fazer, o não pensar, o não isso, o não... Sabe, começam aquelas opiniões e a pessoa começa a misturar tudo. Isso começa a tirar essa mente cativa de Cristo e já entrar para um outro segmento, onde você começa a ficar cativo a filosofias. E o que acontecia na igreja de Corinto? Eles tinham os judeus que estavam lá, eles tinham o povo gentil que estava vivendo lá de uma forma helenista, uma forma grega, em que eles tinham lá a vida deles lá, né, de uma outra maneira, e aquilo criava uma fortaleza. Eles achavam que eles eram eloquentes, fáceis de falar, e todos estudavam muito filosofias, e aquilo tudo criava um orgulho, uma dificuldade em que as coisas de Deus entrassem na mente deles, no coração deles. Então, essa fortaleza era criada de uma maneira em que não deixava penetrar a palavra de Deus, e aquilo tudo ia criando um pensamento próprio para cada um. E isso tudo acabava mudando o posicionamento dentro da igreja. E as pessoas já não estavam mais agindo como Cristo se alegrava e como Cristo pedia que eles vivessem, né? Então, vivam conforme a palavra, e eles começavam a viver conforme as indicações dos filósofos da época. Então, isso tudo era uma dificuldade muito grande. E aí a gente tem ali, vamos até passar essas versões no 5, eu vou passar aqui. Eu peguei algumas versões que mudam um pouquinho no 10:5, e que eu acho que são interessantes de ler. São palavras que podem também dar um sentido interessante para o mesmo texto. Na verdade, o mesmo sentido, mas uma maneira diferente de falar. Então, ele vem ali no 5, que eles estavam destruindo esses argumentos, né? E toda a pretensão que se levantava contra o conhecimento de Deus. Na NVI fala destruindo argumentos, né? E a pretensão daquele povo que se levantava contra os ensinamentos, os conhecimentos de Deus, né? E levava cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então, Paulo falava isso tudo para que esse pensamento daquele povo, que estava ficando cativo aos próprios argumentos e às pretensões deles, né, para tornassem obedientes a Cristo e terem a mente de Cristo. Então, esse estar cativo a Cristo é sim estar com a mente de Cristo,
É você assimilar aquilo que Cristo tem passado para você e impedir que esses argumentos próprios e pretensões, eu quero, eu sou, eu falo, eu tenho, eu posso. Não, Cristo, se Deus me der esse entendimento, Deus me dá esse entendimento, e aí sim, agora eu posso. Deus me dê condições para enfrentar, agora eu posso. Né? Na KJV também, na King James também é interessante. Destruindo imaginações. Eles pensavam que não, eu posso fazer da minha maneira. Toda altivez, né? A altivez seria de considerar superior. Eu posso mais do que você que está do meu lado. Eu posso mais do que o irmãozinho que está do lado. A altivez, não, eu posso, eu sei mais, eu leio mais, eu conheço mais. Eu conheço todos os filósofos da Grécia, eu conheço todos os textos da Bíblia, eu posso mais que você. E isso não é algo que procede de Deus. Né? Então, essa altivez não leva a isso. Então, essa também vai contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo o pensamento e obediência a Cristo. Então, ele fazia com que aqueles irmãos, essa era a intenção dele, para que todos aqueles irmãos estivessem com a mente cativas a Cristo. Olha na Bíblia Católica, na Jerusalém, que interessante também. Nós aniquilamos todo o raciocínio, não no sentido da pessoa não pensar exatamente, mas esse raciocínio voltado para esse texto que a gente está falando, no sentido de raciocínio próprio. Ah, eu tenho meus pensamentos. Peraí, não. Como assim? Você, baseado na palavra, você tem os pensamentos. De forma espiritual, não tem essa de, não, mas eu penso de tal maneira. Peraí, o que Cristo diz? O que Cristo diz? Isso, então sigamos isso. Não, mas eu acho que quem acha não tem ainda, está procurando. Eu acho. Eu achei aqui, então não tinha. Né? Então, muito cuidado, né? E todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus, esse orgulho, não, eu sei, eu faço, eu posso, eu consigo, mas é um orgulho não vindo de Deus, não. Você se orgulhar de conhecer a palavra é saudável. Eu conheço a palavra e eu posso te falar baseado na palavra. Isso sim, né? Na revista e atualizada, né, na nova revista atualizada, anulando os sofismas. Isso é muito interessante, porque os sofismas, eles são nada mais do que argumentos, como eu coloquei ali em cima, argumentos ardilosos, enganadores, aparentemente corretos, que pretendem, né, que fazem com que a pessoa, que aqueles que têm esse argumento induzam ao erro, ao enganar, ao silenciar. Eu não falo mais a palavra, eu quando falo, eu engano, você passa o erro, né? Você passa o erro, e esse erro são esses sofismas, né? Algo que são argumentos próprios, seus, para persuadir as pessoas a não fazerem coisas, ou a fazerem de forma diferente do evangelho que tinha sido pregado, né? E aí também ele fala, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, tal. Então ele anulava esses sofismas, ele tinha essa ideia de anular esses sofismas, né? Isso é muito interessante. Então, a gente tem ali esses textos aqui que a gente está falando de uma forma muito contemporânea, muito dos dias de hoje, né? Porque a gente tem encontrado aí, a gente encontra muito, né? Essa maneira de viver de uma forma em que você acaba encontrando no dia a dia pessoas com diferentes ideias sobre o que Cristo falou. Eu já ouvi cada uma há pouco tempo pesquisando aí, que fiquei com os poucos cabelos que eu tenho, ficaram em pé, porque eles estavam assim, as pessoas andam falando coisas que eu falo, puxa vida, né? Isso não é de Deus, né? Isso é uma coisa que, que, que não se pode ser dito na igreja, né? E estão acontecendo, né? Estamos com 11 minutos aí, vamos seguindo. No 6 também, né? E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Então, ele esperava daquele povo, que de alguma maneira estava fraquejando no crescer da fé e no conhecimento da palavra, ele tinha esse anseio de que aquele povo, ao se reorganizarem e voltarem as mentes para Cristo, né, cativos a Cristo, aí sim ele ia levar essas armas, né, espirituais. Vocês precisam estar comigo, como, né, eu coloquei ali, estar comigo para exercer autoridade, né?
Então, assim, precisam estar no passo que ele estava, né, para poder exercer essa autoridade. Então, essa mente cativa de Cristo precisava refletir, né, refletir a palavra de Deus, né? Então, ao falar, ao caminhar, ao viver, isso tudo tinha que estar demonstrando que a mente deles estava cativa a Cristo. E não era o que estava acontecendo. Ele veio para alertar, né? Vamos lá? Amém. Marcelino quer falar? Você quer falar aí, Marcelino? Eu só complementar, né, o que é muito importante, a gente tem falado isso sobre a gente estar preparado, né? Então, o fortalecimento espiritual, né? Paulo deixa muito claro que o fortalecimento espiritual nosso é que será capaz de destruir, derrubar, né, tudo que é falso, né? A má preparação que as pessoas têm, as más ideias sobre o evangelho, né? Então, o orgulho que as pessoas têm e distorce a palavra. Então, o nosso fortalecimento espiritual, né, a nossa obediência à palavra, a nossa preparação é que vai conseguir derrubar tudo isso que se forma distorcido, né? Falsos testemunhos, falsos profetas, falsos apóstolos, falsas ideias. Então, a nossa preparação, como você me disse até do exército, gostei disso, né? A gente tem que se preparar muito para essa batalha, por quê? Porque só a gente estando preparado é que a gente consegue derrubar ou, né, derrubar isso, a coisa que está distorcida no mundo. Se a gente não tiver preparado, às vezes a gente não consegue combater isso. Era só isso. Sim, interessante, porque Paulo fala ali do preparo, né? Puxa, ele falou em outras situações e tal, né? Como é que a pessoa chega no final da vida dele e fala, combati o bom combate, se ele não sabe manusear as armas? Que combate, quer dizer, foi ali na base do murro e da força? Não, você tem armas para isso, armas espirituais, a espada, a palavra, né? Ali a fé, o escudo da fé, você tem capacete para a mente, você tem as sandálias para caminhar no lugar correto, você tem tudo isso, né? Nas suas mãos, se você buscá-los, né? Você precisa se alistar nesse exército de verdade, você precisa passar por uma triagem onde você, se tiver algum problema, você vai ser tratado, e aí você, preparado, você vai para esse exército, e aí você vai trabalhar o lado de treinamento, você vai treinar, você vai ouvir a palavra, vai ler a palavra, vai ler a palavra, vai orar, vai treinar, evangelizar não, mas você vai treinar. E enquanto isso, você ora pelos irmãozinhos que estão dentro da igreja. É um treinamento espiritual. Ao estar orando pelos irmãozinhos dentro da igreja, você está se preparando e fortalecendo, e ao orar, você também se fortalece, e você fortalece o irmãozinho que está do lado. Então, você se prepara dentro desse quartel-general ali, você se prepara para quê? Para quando você estiver fora do quartel, em batalha, e as batalhas são mais duras fora da igreja, dentro da igreja, talvez ali, né? Mas fora da igreja você vai encontrar o inimigo furioso ali fora também da igreja, onde ele vai atacar. Mas você está preparado? Você está com todas as ferramentas, todas as armas em mãos ali, prontas, e você é hábil para poder lutar. Então, essa habilidade que Paulo fala, essa é importantíssima para você entrar nessas fortalezas que estão ali querendo minar o entendimento e né, aquilo que as pessoas têm de dificuldades para entender o evangelho, mas com as suas armas você vai destruir essas barreiras que estão impedindo, que são os eus, né? As filosofias pessoais, autofilosofias, eu sei como falar do não sei o que e tal. Não, segundo Cristo falou, eu falo. Segundo o entendimento e capacitação que Deus me dá, eu falo. Então, essa maneira de entender vai derrubar essa fortaleza, né? Essas fortalezas que são criadas pelas pessoas. Nós temos quanto tempo aí, Marcelino? 5 minutos, acho que 5 já minutos. seria bom a gente passar então para o pastor, né? Vamos ficar com esse do julgamento, e esses são interessantes, mas para a aula que Amém. vem? Deixa para a próxima. Ok. Amém. Amém. Aqui, só quero ler, porque quero enfatizar bem essa palavra que ele fala assim, para
no 4, para destruir fortalezas. Agora vem, anulando o quê? Sofismo, altivez. O que é? Que estão levantando contra a palavra de Deus. Então, aqui nós podemos, quando eu falo levando cativo todo pensamento, está enfatizando a total destruição das fortalezas da sabedoria humana. Então, ele está enfatizando, porque ali havia uma guerra entre eles, entre a sabedoria humana e a sabedoria que Paulo estava usando, que era a sabedoria que Deus tinha dado para eles. Eles queriam colocar a sabedoria humana na frente da sabedoria de Deus. E Paulo estava se destruindo, olha só, levando cativo todo o pensamento. Então, que fica uma lição para nós temos que destruir todo o pensamento que nos atrapalha de nós vivermos a palavra de Deus. Amém. Se eu falar de pensamento, quantas coisas que tem nos atrapalhado, né? Que não vamos comentar agora, mas fica uma lição para todos nós, né? Esse final, nessa peruração dessa palavra de hoje, né? Que a gente possa realmente destruir toda a fortaleza que está nos impedindo de receber e de viver a palavra de Deus. Amém? Amém. Amém. Vamos falar com Deus. Pai amado, eu quero te louvar, quero te agradecer pelo teu ensinamento. Quero agradecer pela vida do Marcelino, do Edgar. Pai amado, quero pedir uma bênção muito especial para todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra e que ouvirão a palavra, Pai. Que tenha uma palavra de poder, de cura, de libertação e que nós possamos ter força para destruirmos toda a fortaleza, Pai, que nos impede de nós recebermos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai amado, por esse domingo, que a Tua mão santa e poderosa esteja sobre todos nós que estamos ouvindo e também sobre toda a nossa igreja. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a eterna e bendita consolação do Espírito Santo de Deus, venha nos fortalecer em tudo, agora e para sempre. Amém. Amém. Shalom, Adonai. Hoje é o primeiro culto, pessoal. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.